Olá pessoal, nessa aula nós veremos como fazer a segmentação de imagens usando o método de clusterização K-médias. Para começar, eu já criei o notebook aqui, segmentação K-médias. Eu importei a biblioteca NumPy e Matplotlib e nós vamos usar algumas outras bibliotecas além do NumPy e Matplotlib. Uma delas a gente já conhece, é um submódulo do SciPy aqui para mexer com imagens, chamado scipy.ndimage, que eu importei como NDI. Isso é importante, eu dei esse nome NDI para esse submódulo. E as outras duas bibliotecas que a gente vai usar que são novas, a gente não usou antes. Uma delas é o scikit-learn. O scikit-learn é uma biblioteca muito usada na área de aprendizado de máquina para aplicar algoritmos de classificação, clusterização, regressão, projeção e assim por diante, né? Então é uma biblioteca bem legal e bem útil para fazer esse tipo de análise com aprendizado de máquina, especialmente em imagens, né? E aí essa biblioteca scikit-learn, que importa assim, né, sklearn, ela tem um submódulo chamado de cluster, que são funções para clusterização, ou seja, para aprendizado não supervisionado, como a gente viu na aula. E aí uma dessas funções é o k-means, que é o k-médias, né, que a gente vai usar para fazer para realmente implementar a metodologia k-means. Ou seja, nós não vamos implementar o k-médias do zero, né, porque já é um método bem tradicional e bem conhecido na área. Então a gente vai usar uma implementação pronta. E não é muito difícil de implementar de qualquer forma, né? E outra biblioteca que a gente vai usar é o scikit-image, que importa assim, né, skimage, que é uma biblioteca Python para fazer diversas operações de processamento de imagens. Também muito útil, tem várias funções de transformação de espaço de cores, inclusive, por exemplo, ela tem uma função que calcula matrizes de LCM, da matriz de concorrência, né, de nível de cinza, que calcula o LBP que a gente viu. Então tem várias coisas interessantes nessa biblioteca. E um dos módulos dela, um dos submódulos aqui, né, é o color, que são funções justamente usadas para trocar o espaço de cores de uma imagem. Nós vamos usar essa função para converter uma imagem do espaço de cores RGB para o espaço de cores LAB, para comparar a segmentação no espaço RGB e no espaço LAB, né? Então a única coisa que tem que lembrar para executar esse código é que tem que estar instalado essas bibliotecas, né? O scikit-learn e o scikit-image e o scipy também. Bom, isso eu vou até escrever aqui, vai estar lá no Ava, né? Mas é o scikit-learn, que é essa biblioteca, e essa aqui é o scikit-image, que é o nome tradicional aqui dessas bibliotecas, né? Bom, então executando essa célula para importar as bibliotecas, nós vamos ler uma imagem, que é a imagem que nós vamos analisar, e mandar mostrar essa imagem aqui. Nós temos a mesma imagem que nós vimos lá na aula. Nós vamos usar a mesma imagem e fazer os mesmos procedimentos de segmentação, usando 3 grupos. Uma coisa importante de sempre olhar nessas imagens é, por exemplo, o NP, ou melhor, np.max de IMG, só para a gente dar uma olhada nos valores. Nós podemos ver o unique também. Dá para ver que a imagem tem valores de 0 até 255. Então nós temos já um entendimento dessa imagem, que ela está com valores de 0 até 255. É bom confirmar mesmo se ela tem 3 canais. Ela tem 3 canais e tem esse tamanho aqui, né? Então é uma imagem do formato típico mesmo. Inclusive, lembrando, ela poderia de repente ter 4 canais, então a gente tem que tomar cuidado, né? Mas ela tem 3 canais, é no formato mesmo que a gente espera que seja essa imagem. É sempre bom fazer essa verificação. Ok, então agora a gente vai aplicar o kmédias para tentar segmentar essa imagem. Como eu falei, nós vamos usar funções prontas, né, do scikit-learn. Primeiro nós vamos definir o número de clusters. Então a gente vai dizer que vão ser 3 clusters que nós queremos identificar. Depois a gente pode tentar variar esse parâmetro para ver o que acontece, né? A primeira coisa, lembrando, nós queremos associar dados aos nossos pixels. Nós queremos dizer que cada pixel possui 3 valores associados a eles, que são as cores. E o método k-means do scikit-learn, ele espera um array em que cada linha é um objeto e cada coluna é uma medida que a gente fez sobre esse objeto. Por causa disso, a gente vai fazer uma coisa aqui que depois vai ficar mais claro, eu vou explicar um pouco melhor. Mas nós vamos dar um reshape na imagem, de forma que a gente tenha número de linhas seja
img.shape0 vezes img.shape1 e o número de colunas seja 3. Então essa função aqui é uma função do NumPy. Se o img for um array do NumPy, né, a gente vai dar um reshape, vai reformatar esse array aqui, as dimensões dele. E o que a gente vai fazer é que o número de linhas desse novo array vai ser igual ao número de pixels da imagem. E o número de colunas vai ser 3. Ok? E aí nós vamos criar aqui uma instância da classe caminhos. Essa classe ela tem alguns parâmetros. A classe caminhos do scikit-learn, né, o número de clusters, como vão ser inicializadas as sementes do caminhos. Acho que, se eu não me engano, esse aqui é o número de vezes que você vai aplicar, o número máximo de iterações, a tolerância para verificar quando a semente já não muda mais e assim por diante. Mas aqui a gente só está interessado no número de clusters. Então nós vamos aqui definir que o n-clusters é igual ao nosso num-clusters mesmo. Isso vai criar uma instância da classe caminhos. Então aqui nós não calculamos nada no caminhos, ok? É importante lembrar disso. Aqui só criou uma instância da classe que não calculou nada, simplesmente é um objeto aqui. E para realmente calcular o caminhos, a gente vai usar esse método fit dessa instância. E esse método fit, ele justamente vai receber esse vetor data aqui. Eu vou só comentar aqui inicialmente, para a gente ver o fit. Então o método fit, ele recebe os valores em x e possivelmente labels, né, que vão ser ignorados, como fala aqui a documentação, porque esse método é não supervisionado. Se fosse supervisionado, a gente poderia ter uma função em que seriam passados os labels aqui, mas não para o caminho, né, porque o caminho é não supervisionado. Então o x, ele é um array, que é uma matriz sparse, e o tamanho dele é o número de amostras que nós temos e o número de features, o número de medidas que nós temos para cada amostra. Certo? Então o formato dele tem que ser esse. Por isso que, para dar esse fit passando data, por isso que nós fizemos esse reshape aqui. Esse data agora ele tem o número de linhas dele, é cada pixel, cada linha corresponde a cada pixel da minha imagem, né? E as colunas, que seriam as medidas que eu tirei para cada pixel, são os próprios valores de cor, de vermelho, azul e verde. Como a gente viu na aula, poderiam ser outras medidas, de repente eu poderia ter medidas, por exemplo, o desvio padrão na vizinhança de um dado pixel, quantos pixels aquele pixel é maior, que nem na LBP, né? Se eu olho os vizinhos do meu pixel e calculo quantos pixels são maiores ou menores do que aquele pixel. Ou então o valor da GLCM, né? O valor de textura. Eu poderia ter várias propriedades associadas a cada pixel aqui, que seriam adicionados como coluna dessa matriz. Mas no caso aqui a gente vai tentar um caso bem simples, que é simplesmente cada coluna corresponde a uma cor na minha imagem. E aí nós vamos passar esse fit. E o que a gente vai fazer aqui é mandar imprimir o km.clusterCenters. ClusterCenters, que é esse cara aqui. O km.clusterCenters, depois que a gente fizer o fit, esse cara aqui ele vai conter quais as posições das sementes do meu kmédias. Lembra que a gente tinha lá os pontos, nós temos as sementes evoluindo, no caso 3 sementes. Vai ser feito o fit e aí nós teremos qual a posição dessas sementes do meu kmédias nesse espaço de cores. Então, essencialmente, nós aqui teremos cores. Cada semente vai ser uma cor específica. Provavelmente uma semente vai tender a estar na cor azulada aqui, mais azul. A outra semente vai tender para uma cor mais branca e a outra semente para uma cor mais esverdeada. Ok, então tendo fitado o caminhos para esse conjunto de dados, nós temos as sementes, certo? Mas nós ainda não temos para cada pixel qual classe aquele pixel pertence. Isso é importante ficar claro. O que nós fizemos é, nós passamos os dados dos pixels, fitamos para achar as posições das sementes mais adequadas, mas, por exemplo, dado esse pixel aqui, nessa linha e coluna, qual classe realmente ele pertence? A qual semente ele está mais próximo? Nós ainda não sabemos. Provavelmente, é claro, ele vai estar próximo, talvez ele esteja até próximo da semente branca, por causa da nuvem aqui, mas possivelmente próximo da semente azul. Então nós não sabemos. Para realmente associar para cada pixel qual a classe que ele pertence, a qual semente ele pertence, nós vamos definir uma variável de labels e vamos aplicar o km.predict. O km.predict
é um outro método dessa instância aqui, dessa classe caminhos, que vai predizer os valores. Então nós vamos passar o mesmo vetor de dados que a gente usou no fit, nós vamos passar esse vetor uma matriz data, e aí para cada linha dessa matriz vai ser retornada qual o label da classe que aquela linha corresponde. Que essencialmente é, para cada linha dessa matriz, qual o rótulo aqui da semente mais próxima dessa linha, certo? Então é importante, tá bem claro isso na cabeça. E aí esse labels, ele vai ser um array 1D, certo? Ele é um array 1D, porque para cada linha foi retornado um valor. Mas nós queremos visualizar ele como uma imagem. Então agora nós fazemos o processo inverso. Nós pegamos esses labels e damos um reshape nele, para que ele tenha a mesma dimensão que a minha imagem. Então eu pego esse meu labels que é 1D, dou um reshape e vou dar um reshape para qual dimensão? Ele vai ter a mesma dimensão da imagem no número de linhas e colunas, por isso que a gente vai só ter os dois primeiros elementos aqui. Nós não queremos o número de canais, porque o labels ele não tem canais, né? Ele é só um único canal. E nós queremos então que esse labels tenha o mesmo número de linhas que a imagem e o mesmo número de colunas, que são os dois primeiros elementos do img.shape aqui, né? Ou seja, elementos 0 e 1. Então nós vamos ter uma imagem, e aí nós podemos dar um plt.imshow desse img labels para visualizar esses labels. O método ele vai ser um pouquinho pesado para ser aplicado, ele já executou aqui, mas dependendo do computador ele pode ser um pouco pesado, porque tem muitos pontos aqui a serem ajustados nesse classificador, né? Bom, a primeira coisa que a gente vê, nós pusemos um print aqui para ver quais foram as sementes que melhor representaram todos os pixels da minha imagem. A primeira semente é essa daqui. A segunda semente, ou seja, a primeira semente ela vai ser dada por 3 coordenadas, né, que é o vermelho, verde e azul daquela semente. Daí a outra deu esse cara aqui, que dá para ver essa daqui está associada com a cor azul, né, porque ela tem um alto valor de azul aqui. E tem essa outra semente, que possivelmente deve estar associado um pouco com o verde, mas a gente vai ter que ver, ou talvez seja o branco. Depois a gente pode tentar analisar aí na imagem qual o mais adequado, qual a cor que elas representam. E aí a imagem dos labels que nós mandamos visualizar é essa daqui. Dá para ver que foi dividido realmente em 3 grupos principais. Um grupo está ali na região do verde, o outro grupo está na região do céu e o outro grupo é o prédio aqui, essa passagem que tem aqui. Só que aqui, como a gente viu, o Matplotlib está mostrando com o mapa de cores próprio dele, né, que mapeia o menor valor para azul escuro, o maior valor para amarelo e o valor intermediário para verde. A gente não quer usar o mapa de cores do Matplotlib porque isso pode ser confuso, né? Isso aqui não são as cores que a gente tinha na imagem ali. Uma coisa que a gente pode fazer inicialmente é mandar mostrar só cada label separadamente. Então uma coisa que a gente pode fazer, e nós vamos não só mostrar cada label separadamente, mas nós vamos também fazer uma operação de fechamento nesses labels, como a gente fez lá no GLCM, para tentar preencher alguns buracos, porque a gente consegue ver aqui que nesses grupos que foram encontrados aqui, eles têm alguns buracos, então é interessante fazer umas operações de fechamento. O que nós vamos fazer então é definir um img labels closed como sendo um array de zeros, e aí nós vamos salvar nesse mesmo array os labels, os rótulos, né, separadamente para cada grupo. Então nós vamos no primeiro grupo aqui armazenar um número de elementos que é igual a num_clusters, e depois img.shape 0 e img.shape 1. Ok? Ou seja, para cada elemento aqui no primeiro índice desse array, nós vamos armazenar um rótulo diferente, um grupo diferente. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui for label in range num_clusters. Nós vamos aproveitar o NumPy aqui para definir uma imagem de máscara. É igual a label. Então o que isso aqui vai fazer? Quando o label for 0, nós vamos pegar o img labels, que é esse cara aqui, né? Nós vamos pegar o img labels e comparar
achar todos os pixels que são igual a 0. Nos pixels que são igual a 0, que tem o rótulo 0, esse image mask vai virar 1, certo? E onde isso for falso, ele vai virar 0. Quando o label for 1, vai ser a mesma coisa. Onde os pixels que tem o rótulo 1 vão virar 1 nessa máscara, o resto vai virar 0. Quando o label for 2, a mesma coisa. Então nós vamos ter em img mask, por exemplo, onde está verde e amarelo nessa imagem vão ser 0, e onde está azul escuro vai ser branco, vai ter o valor 1, porque é o primeiro rótulo da minha imagem. Depois, quando o label for 1, eu vou ter onde está azul escuro e amarelo aqui vai ser preto, vai ser o valor 0, e onde está verde vai ser o valor 1 nesse img mask. E assim por diante para cada grupo. Aí o que a gente vai fazer é salvar no nosso img labels closed na posição de label, o nosso NDI binary closing, que é esse cara, de quem? Do img mask. E aí vamos pegar e aplicar 3 iterações aqui. Ou seja, nós vamos fazer uma operação de fechamento nessa imagem e salvar nesse nosso array. E aí o que nós podemos fazer aqui depois de fazer essas operações é, de novo, para cada label in range non-clusters, nós criamos uma nova figura e mandamos mostrar essa imagem. No caso, img labels closed, label, e passando agora o mapa de cores gray para ficar mais intuitivo como que é o resultado. Então aqui agora nós estamos mostrando 3 imagens. Cada imagem contém um dos componentes que foram identificados na imagem original. Então a primeira imagem aqui, como eu falei, onde está azul escuro aqui, é o primeiro componente, então vai virar 1 e o resto vira 0. O outro componente corresponde ao céu aqui, vai virar 1 e o resto vira 0, e o outro componente, que é mais ou menos o prédio, vira 1 e o preto aqui vira 0. É mais intuitivo mostrar assim, né, porque a gente consegue... Aqui tem aquele mapeamento no Matplotlib, que não tem nada a ver com as cores originais da imagem, né? Aqui nós conseguimos realmente ver como uma máscara, uma imagem binária, os componentes que foram identificados com cores típicas. E eles fazem sentido, né? Então todos os caras que estão aqui em branco, todos eles tendem a ser mais ou menos parecidos com o verde. Então eu tenho aqui um verde mais claro, um verde mais amarelado. Curiosamente a gente vê que as coisas não são totalmente intuitivas, né? Tem alguns pixels aqui, por exemplo, nessa parte superior da construção, que também acabou ficando mais próximo do verde do que das outras sementes. Então é importante notar isso. Da mesma forma, por exemplo, o azul, nós temos uma região para cá que ficou azulada, né, aqui embaixo no prédio. A gente pode dar uma olhada. Então foi essa região, até dá para ver que parece um pouco mesmo azulado, mas não é um intuitivo, né, porque essa região não tem nada a ver com o céu, só que ela tem uma intensidade que acabou ficando mais parecida com o que a gente tinha no céu do que no prédio ou no gramado aqui. E aí nós temos então as máscaras. Mas o que é ainda mais intuitivo é não visualizar com mapa de cores Matplotlib ou como máscaras binárias. A gente pode substituir, por exemplo, todos os pixels que estão aqui. Lembrando, esses pixels que estão em branco nessa imagem, eles foram associados a qual semente? A essa semente aqui. Então eles foram associados a essa semente específica que é o verde, justamente essa daqui, o verde. Todos os pixels que estão nessa região branca aqui foram associados a essa semente. Os pixels que estão na outra região aqui, que é o céu, foram associados a essa semente, que tem mais azul mesmo. E esses pixels aqui estão associados com a semente do prédio. Então uma forma bem intuitiva de visualizar o resultado é, na verdade, por exemplo, nós substituirmos na imagem todos os pixels que são brancos aqui, nós substituímos eles por essa cor da semente. Da mesma forma, todos os pixels que são brancos nessa semente aqui, nessa imagem aqui, nós substituímos pela cor da semente. Com isso, nós conseguimos realmente identificar qual a cor típica daquele pixel na classe dele. Para fazer isso, não é muito complicado, nós vamos definir uma imagem que foi reconstruída. Essa imagem vai ser a mesma coisa que a imagem original, então nós temos um np.zeroslike, vai ter o mesmo tamanho, o mesmo tipo que a imagem original. E aí, para cada label in range non-clusters, nós vamos de novo definir o img mask,
para definir o img labels é igual a label. E lembrando então, esse img mask ele contém o valor 1, o valor true, quando nos pixels que pertence àquele rótulo, aquele label. Né? E o que a gente vai fazer? Nós vamos aproveitar aqui as funcionalidades do NumPy para falar que nessas posições da minha imagem eu tenho o valor do meu label. Toda essa substituição que a gente falou de substituir cada valor do pixel pelo valor da semente aqui é simplesmente esse único comando do NumPy. Por isso que é bem legal a biblioteca NumPy. Né? O que acontece aqui? Eu peguei o meu img reconst aqui, de reconstrução. Eu posso no NumPy usar um outro array para indexar um dado array. Nesse caso, todas as posições que esse array é true, eu vou estar indexando aqui esse array. Então, onde imgmask for true, eu vou estar indexando a posição desse array. E, essencialmente, então, eu estou pegando todas as posições em que imgmask é true e colocando esse valor da minha semente respectiva a um dado label. Ou seja, então, vamos lá de novo. Quando o label é igual a 0, eu vou olhar as posições da minha imagem que o label é igual a 0. Isso vai gerar o imgmask, que vai ser essa imagem aqui, que nós temos aqui, vai ser 1, onde é branco, e 0, onde é preto. E aí, nessas posições em que essa imagem tem o valor 1, eu vou pegar na minha imagem final e colocar o valor do label 0 aqui, da semente do label 0. Eu vou colocar esse valor aqui na minha imagem. E assim por diante para as outras sementes. Com isso, a gente pode ver o resultado final aqui, plt.mshow, img reconst. Lembrando, como agora é uma imagem de 3 canais, eu não preciso passar um mapa de cores nem nada, porque eu tenho as cores da imagem. E aí realmente eu substituí o pixel que foi associado a cada semente, eu pus a cor daquela semente final. Então, de certa forma, a gente pode imaginar que é como se a gente tivesse tirado uma média, mais ou menos, das intensidades dos pixels nessa região, na outra região e na outra região. E nós temos a imagem final aqui segmentada em 3 cores, que é bem legal, né? Nós temos uma forma boa de separar essa imagem só em 3 cores. E isso foi feito de forma automatizada, a única coisa que a gente teve que selecionar é o número de grupos. Por exemplo, para a gente ver a diferença, digamos aqui, nós temos 3 grupos, nós podemos agora tentar segmentar em 6 grupos. Então eu vou pôr 6 aqui. Agora eu quero encontrar 6 grupos, eu vou ter 6 sementes tentando representar as cores da minha imagem. Ou seja, eu vou ter 6 sementes aqui associadas. E aí essas 6 sementes vão estar associadas a diferentes cores. Eu tenho o resultado aqui, que não é legal de ver esse resultado. Eu posso já tentar reconstruir minha imagem direto. Eu tenho a minha imagem representada em só 6 cores. Ó, o resultado que ficou bem legal. Já parece bem mais com o original, né? Nós temos uma imagem que se parece bem com o original aqui. É uma versão bem simplificada, né? Mas ela tem só 6 valores de intensidade em todos os pixels. E dá para ver então que realmente com poucos valores de intensidade únicos nós já conseguimos ficar bem próximos da nossa imagem. Eu vou tentar aqui um outro exemplo só para a gente ver de 12. Eu vou usar só 12 valores de intensidade e tentar achar as 12 sementes que melhor vão representar todas as cores da minha imagem ali. Então, esperando um pouco para executar isso daqui. Ok, então achou as 12 sementes. Nós temos aqui a imagem. E aí, se eu mandar mostrar aqui com a cor original, eu já tenho uma imagem bem mais complexa aqui, né? Já dá para ver variações no gramado, variações de intensidade no céu. Então dá para ver aqui que esse céu agora foi usado pelo menos 4 sementes para representar ele, né? Um azul mais claro, um intermediário e um azul mais escuro, né? Valores intermediários e um azul mais claro. Então eu tenho várias sementes agora, 12, representando essas diferentes variações de intensidade. Ou seja, dá para ver que nós podemos usar essa técnica não só para segmentar uma imagem, mas também para, por exemplo, simplificar as cores da imagem. Uma imagem desse tipo aqui, ela é muito mais fácil de comprimir, de aplicar algum algoritmo de compressão para reduzir o tamanho da imagem, né, no disco. É muito mais simples comprimir uma imagem desse tipo, porque tem muitos valores repetidos na imagem, né, do que a imagem original, que tinha vários valores ali de intensidade variando. Tanto que é por isso que, para quem já reparou aí, quando a gente tem algum vídeo que a gente está assistindo no computador, e ele foi
comprimido, né, que a grande maioria dos vídeos tem uma boa compressão para reduzir o tamanho deles. Em certas regiões do vídeo, especialmente em regiões escuras, nós observamos essas bandas de variação de intensidade. Dá para ver nesse tipo de vídeo que tem lá umas regiões escuras e ele vai ficando mais claro em bandas. É justamente um artefato desse tipo de compressão. O algoritmo de compressão reduz o número de intensidades presentes no vídeo para poder comprimir melhor ele. E aí na hora da reconstrução, se não for suficiente o número de níveis de intensidade, nós conseguimos perceber as variações de intensidade no vídeo. Né? Ok, mas se nós estamos só querendo segmentar objetos na imagem, nós temos que usar, em geral, um valor pequeno de número de clusters. Né? Então aqui nós estamos falando, eu quero identificar 3 objetos principais ou 3 regiões principais da minha imagem. As 3 regiões são essas aqui, gramado, céu e estrutura aqui, prédio, né? Que misturou um pouco entre os vários componentes. Agora a gente vai ver então, isso foi feito no espaço de cores RGB. Agora vamos fazer isso no espaço de cores LED. Então, ele em geral é representado assim, L asterisco, A asterisco, B asterisco, que inclusive no Markdown acho que vai dar problema, talvez. Deu problema. Se não me engano tem que pôr aqui, isso. Ok. Então no espaço Lab a gente vai fazer o mesmo procedimento, só que agora usando a imagem no espaço Lab, que como a gente viu, tende a ser mais intuitivo visualmente as variações nesse espaço Lab. O que a gente vai fazer é primeiro definir uma imagem que foi convertida do espaço RGB para o Lab. Para isso a gente vai usar o scikit-image, scikit-image.color.rgb to Lab. Essa função vai converter o espaço de cores RGB para o Lab, onde a gente vai passar a nossa imagem. O resultado vai ser uma imagem que tem o mesmo número de linhas e colunas que MG e também tem 3 canais. Lembrando, ele vai ter os 3 canais, um corresponde ao L, o outro canal é o A e o outro é o B. E como foi comentado na aula, em segmentação é bem comum que seja usado só os canais A e B para fazer a segmentação dos objetos. Então o que a gente vai fazer é definir uma nova imagem, IMG AB, que é igual a IMG Lab, todas as linhas, todas as colunas, do canal 1 em diante. Que é essencialmente pegar o canal 1 e 2 aqui do IMG Lab para definir uma nova imagem AB. E aí nós vamos ter de novo um vetor de dados, imgab.reshape, fazendo aquela operação para criar um vetor de dados, né, .shape 0 vezes img.shape 1. Só que agora nós temos só 2 colunas que são só 2 canais. E aí nós podemos, eu vou até copiar aqui em cima, fazer as mesmas coisas que nós fizemos aqui, que é essencialmente esses caras aqui. Nós temos nosso data, nós vamos criar uma instância da classe caminhos, passando o número de clusters que está lá em cima. Nós vamos aplicar o fit nos dados, fazer o predict. Bom, a gente pode imprimir ou não os cluster centers aqui, nós vamos fazer o predict para o label, label.forShape, img.shape nas linhas e colunas, nós temos o resultado e a gente imprime os labels de resultado. Então, aplicando isso daqui, nós temos aqui quais as posições das sementes. Dá para ver que no espaço Lab nós temos valores negativos, inclusive, certo? Ou seja, os valores em si são mais difíceis de interpretar do que no caso do RGB. O RGB é simples, 0 é 0 daquela cor, 255 é o máximo da cor e assim por diante. O espaço Lab, os valores dele são mais difíceis de interpretar, porque justamente ele foi otimizado para ser percentualmente uniforme. E aí as interpretações dos valores são mais complicadas. Né? O que nós conseguimos é interpretar bem variações visuais nesse espaço. Bom, então as posições das sementes são essas e os grupos identificados são esses. Nós vemos que o resultado já tem uma qualidade bem maior, certo? Esse grupo associado ao céu ficou bem parecido, realmente ficou quase todo mundo aqui no mesmo grupo. O grupo do gramado ficou também bem fechado aqui. E o grupo respectivo ao prédio, aqui a semente respectiva ao prédio, também ficou todo mundo parecido, bem diferente do resultado aqui usando o RGB. Vou pôr esse daqui, bom, esse daqui, esse daqui, em que ficou bem misturado as cores. A única coisa um pouquinho chata é que aí a gente
para mostrar a imagem dessa forma aqui que a gente mostrou no RGB, já é um pouco chato, porque a gente não pode só copiar os centros das sementes para a imagem, porque a gente não vai ter como resultado uma imagem RGB que a gente pode mostrar no Matplotlib. Nós vamos ter uma imagem lab que precisa ser convertida, né? Então, o que a gente vai fazer aqui para reconstruir, nós vamos até criar uma função. Nós vamos fazer uma função reconstruct img from lab. Então, essa função ela vai receber uma imagem, vai receber, na verdade, a imagem com o canal L, que lembrando, o canal L a gente não usou na segmentação, ele foi eliminado, então nós precisamos dele novamente para reconstruir a imagem. Nós vamos receber a imagem de labels e quais os clusters respectivos. Cluster centers. Então, dado a imagem L, o canal L do lab, e dados os labels e os centros dos clusters, nós temos todas as informações para reconstruir a nossa imagem no espaço lab. Aí nós vamos definir uma imagem reconstruct, que vai ser o np.zeros, imgl.shape 0, imgl.shape 1 e 3 canais. Ou seja, o mesmo tamanho que o MGL, que é basicamente o mesmo tamanho que a imagem original, e vai ter 3 canais. E aí, para cada label in range num clusters, para cada label nos clusters, nós vamos fazer aqui uma operação que é pegar o índice de todos os pontos que estão aqui, que possuem aquele label, e aí usar esse índice. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou explicar um pouco melhor na sequência, né? Nós temos essa função do numpy non-zeros, que nós vamos aplicar imglabels igual a label. Isso daqui é parecido com o que a gente fez ali em cima, certo? imglabels aqui, imglabels é igual a label. Só que aqui nós retornamos uma imagem, um novo array, né? Booleano, possuindo true e false. Aqui, essa função np.nonzero, ela vai retornar os índices onde imglabels é igual a label. Então, por exemplo, se o pixel aqui na posição linha 2, coluna 10, tem o label 0 aqui. Então, nesse int eu vou ter lá os valores 0 e 10, ou melhor, desculpa, os valores 2 e 10, que é a linha 2, coluna 10, porque o pixel possui aquele label. Então, nós vamos ter os índices dos pixels que possuem um determinado label na minha imagem. E aí o que a gente vai fazer é calcular a média desse canal L, que é chamado de lightness. Nós vamos usar o np.min, nós vamos usar essa imagem e indexar os pixels que a gente tem aqui. Ou seja, esse int ele tem a posição, as posições, né, dos pixels pertencentes àquele dado rótulo, aquele label. Nós vamos usar esses índices, então o int 0 ele possui as linhas dos pixels e o int 1 possui as colunas. Nós vamos usar esses índices para indexar os valores de MGL. Então aqui nós vamos ter todos os valores em MGL que tem aquele rótulo. Nós vamos tirar a média desses valores para ter um valor médio nesse canal L. E aí o que a gente vai fazer é definir nesse MG Reconstruct para essas linhas dos pixels e para essas colunas. No canal 0, o que a gente vai pôr? Nós vamos colocar esse valor que a gente acabou de calcular ali. E aí no canal 1 e no canal 2, então no canal 1 e no canal 2, nós vamos colocar o próprio valor da semente, que é o label 0 e o label 1. Então no canal, nessa imagem que foi reconstruída, lembrando, nós estamos tentando reconstruir uma imagem no espaço de cores lab. E aí nós vamos pegar todos os pixels que tem aquele rótulo, calcular o valor médio nesse canal L, que nós enviamos para a função, vai ser o lightness médio, né? E aí, na imagem reconstruída, nesses pixels que tem aquele rótulo, no canal 0 nós vamos passar esse valor médio no canal 0, no canal 1 nós vamos passar o valor 0 da semente associada àquele rótulo. Então nós vamos aqui pegar, por exemplo, a semente associada ao rótulo 0, e a posição 0 dessa semente seria o valor no canal A do lab,
que é dessa semente, né? Que seria, por exemplo, esse valor aqui, menos 4.105, é a primeira coordenada do canal A do meu espaço lab. E depois a mesma coisa para a mesma semente, só que agora o canal 1, o canal B, né? Que ele vai para o terceiro canal da minha imagem. E depois de reconstruir toda a imagem, é que a gente vai converter de volta essa imagem para RGB. Então nós vamos fazer chamar a função lab to RGB, passando essa imagem reconstruída, e isso vai retornar o IMG RGB. Ok? Então tem essa função que vai receber uma imagem, esses parâmetros, e retornar uma nova imagem RGB que a gente pode visualizar. Portanto, o que a gente vai fazer é definir uma variável aqui, clusterCenters, que vai ser igual ao meu km.clusterCenters, que foi calculado ali. E aí nós vamos chamar a função que nós definimos, passando o nosso IMGLab, que era a imagem convertida para o lab, só que nós vamos passar só o canal 0. Então o canal 0 dessa imagem é o IMGL, o Lightness. Nós vamos passar o IMGLabels, que foi calculado pelo Caminhos aqui. Então o IMGLabels são os rótulos de cada pixel, e esses rótulos vão conter o valor 0, 1 e 2, porque a gente está usando 3 grupos, né? Então vai ter o valor 0, 1 ou 2. E o último, as sementes, que são os cluster centers aqui, que foram identificados. E aí nós podemos dar um plt.mshow, PMG, RGB. E aí nós temos realmente essa imagem, ao invés de mostrar ela com esses mapas de cor, que é um pouco artificial, nós temos realmente os valores RGB respectivos a cada semente ali no espaço lab. E aí nós temos uma segmentação que visualmente faz bastante sentido, né? De novo, nós temos o céu, a parte do gramado aqui, e a parte do prédio, que foi separada em 3 grupos. Nós podemos também, bom, eu vou definir aqui o num cluster só para dar uma olhada no que acontece se eu uso, por exemplo, 6 clusters. Se eu quisesse ter mais clusters, e aí eu visualizar novamente essa imagem, nós temos a imagem reproduzida aqui com só 6 clusters. Aqui dá para ver que um cluster ficou associado ao verde mais clarinho aqui, o outro ao verde que é um pouco mais amarelado, né, que são as árvores ali que estão mais secas, aparentemente. O céu foi usado 2 sementes, 2 valores de azul para representar, e o prédio continuou com um valor cinza aqui, quase que inteiro. Então, é essa técnica que a gente pode usar para segmentar uma imagem de forma não supervisionada. Isso é importante. Nós não estamos treinando o nosso algoritmo. Nós não temos, por exemplo, que uma situação que nós podemos ter também em visão computacional e processamento de imagens é nós apresentarmos para um classificador diversas imagens de prédios, diversas imagens de gramados e de céus. E falar para o classificador, ó, quando eu tenho pixels dessa forma, eu quero que você classifique como céu, ou como gramado, ou como prédio. E aí você treina um classificador e depois envia novas imagens para esse classificador para classificar os pixels. Esse seria o caso supervisionado. Aqui nós estamos simplesmente identificando a melhor segmentação da imagem de forma não supervisionada, simplesmente considerando a relação entre os níveis de intensidade de cores dos meus pixels. E de novo, como eu mencionei acima, nós poderíamos, ao invés de usar só os valores de cores, usar várias propriedades associadas aos pixels. Do GLCM ou do LBP que nós vimos, ou até mesmo propriedades de forma morfológica, né, de área, perímetro. Só que aí nós teríamos que segmentar a imagem, né, fazer uma pré-segmentação para binarizar a imagem e depois poder classificar os pixels, por exemplo, em prédio, em gramado e céu. Enfim, existem várias coisas que nós podemos fazer com essa ideia básica. Também aplicar diversos algoritmos de classificação, ou melhor, de clusterização, né, porque aqui a gente usou o Caminhos, mas existem outros algoritmos. Um que a gente chegou a ver de forma superficial, né, o mistura de gaussianas. Nós poderíamos também aplicar o min shift e assim por diante. Né? Dá para realmente fazer bastante coisa aí
para deixar bem mais complexa essa análise que a gente está fazendo aqui de segmentação, né?